Boa tarde a todos, irmãos e irmãs da nossa Escola Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao trabalho do grupo Irmãos de Célia Lúcios, que acontece às tardes, às terças, quartas e quintas, na nossa Escola Jesus Cristo. E queremos, meus irmãos, minhas irmãs, neste momento nos sintonizarmos, nos unirmos em oração, em pensamento, em coração, em sentimento. Pedimos mais uma vez que quem puder coloque um copo de água para ser fluidificada, porque neste momento sabemos, né, que os benfeitores estão também nos acompanhando, nos inspirando, nos auxiliando e que possam trazer para cada um de nós, para cada um com as suas dores, com os seus sentimentos, com as suas dúvidas, possam receber, né, através desses emissários divinos, amorosos, incansáveis, a ajuda. E a água, ela traz esses benefícios também, principalmente fluidificada. Como preparação para a nossa oração inicial, nós vamos ler um trecho do Evangelho de Mateus, o capítulo 13, o trechinho de 10 a 17, são esses versículos. E eles se encontram dentro da parábola do semeador. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que falas ao povo por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, essa profecia de Isaías está em 6, 9, 10. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Vamos orar. Deus, nosso Pai, Pai misericordioso, Pai de infinita bondade, aqui, Senhor, estamos reunidos em pensamento, em sentimentos, através do nosso templo interior e através do templo da nossa Escola Jesus Cristo, para mais uma reflexão, para mais um estudo, e pedimos que Tu possas, Senhor, através dos Teus mensageiros de amor, incansáveis mensageiros de luz, possam nos inspirar,
nos amparar neste momento. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que recebemos. Pedimos que tornes proveitosa a nossa reflexão e que fiques conosco. Que assim seja. Então, meus irmãos, hoje nos coube a parábola do semeador, e a parábola do semeador vista no livro Histórias que Jesus Contou, do professor Clóvis Tavares. É o primeiro capítulo deste livro, um livro que, na verdade, não sei se na verdade, talvez a gente não devesse usar essa expressão, mas um livro para crianças. A intenção talvez tenha sido inicialmente essa, mas este livro aqui nos fala ao coração, fala ao coração de todos nós. E o livro Histórias que Jesus Contou tem como primeira parábola esta parábola do semeador, que vamos hoje refletir mais uma vez sobre ela. E são tantas reflexões, cada vez que vemos, revemos, encontramos mais algum detalhe. Por isso, sempre bom e aconselho do professor Clóvis que nós possamos rever este livro que inicialmente parece ser um livro infantil, mas que ele sabiamente pôde transformá-lo num roteiro para os professores que trabalham com as crianças, para que os professores também fossem acolhidos com a sua palavra doce, suave, delicada. Então, eu vou ler aqui o prefácio, que é muito bonito e ele é curto, né? Bem curtinho, e é o prefácio de Emmanuel, é o prefácio que Emmanuel recebeu através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E Emmanuel diz assim no prefácio do livro de Jesus para os que... no livro Histórias que Jesus Contou. Meu amigo, conduzes teu filhinho ao pediatra, preservando-lhe a saúde corpórea. Sabes guiá-lo ao nutricionista para que se alimente com segurança. Despendes louvável atenção para que lhe não falte o concurso do cabeleireiro, do alfaiate, a fim de que se apresente com esmero. Preocupas-te, como é justo, por situá-lo no convívio de professores distintos, no jardim da infância ou na escola primária, iluminando-lhe a inteligência. Contudo, a quem lhe conduzirás o coração para que aprenda a viver? Não te esqueças do divino mestre das almas e auxilia o tenro companheiro de tua marcha a buscar em Jesus o doador das bênçãos eternas. Ajuda-o a procurar no Cristo o cinzelador do caráter para que o amor puro lhe presida a existência e para que a verdade lhe clareie o caminho. Neste livro, um amigo das crianças relaciona histórias que Jesus contou para que os pequeninos o encontrem no santuário do coração. Então, este amigo das crianças, que é o professor Clóvis Tavares, Emmanuel diz aqui, ele relaciona histórias que Jesus contou para que os pequeninos possam encontrar no santuário do coração, encontrar o Cristo no santuário do coração. Lembra-te de que se hoje és o apoio da felicidade de teu filhinho, amanhã será ele o apoio de tua felicidade.
colherás nele o que houveres plantado, a abnegação ou a indiferença, o trabalho ou a preguiça, a paz ou a discórdia, a confiança ou a leviandade. Auxilia-o, pois, a sentir e a pensar com o celeste amigo, e terás a inspiração do Senhor, assegurando-lhe abençoada luz ao porvir. Emanuel, página recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. É, então, o prefácio do livro Histórias que Jesus Contou, do professor Clóvis Tavares. E aqui a palavra delicada convida-nos à reflexão, sem imposição, contada com a ternura das grandes almas, como o professor Clóvis Tavares, assim como se conta para a criança, contagiando, despertando, criando imagens no seu pensamento. E o professor Clóvis aqui busca essa linguagem suave para narrar, carinhosa, se dirigindo a cada criança, como meu filhinho pequenino, seu coração pequenino. São várias expressões carinhosas, afetuosas, bem típicas, né, do seu coração amoroso. E sabemos que o livro destinado a crianças, talvez ele já imaginasse isso, esse livro passaria pelas mãos dos professores, dos pais, e nós aqui adultos somos os maiores beneficiados com essa leitura, com essa reflexão, com a maneira de falar, de dirigirmos-nos às crianças. E ele repete, né, a mesma complacência. Através desse livro, ele repete a verdadeira empatia ao nos contar essas histórias, colocando-se em nosso lugar, vendo-nos como somos ainda, crianças, né? Ainda na nossa evolução espiritual. E ele aqui também tem uma carta do professor à criança, eu não vou ler, mas vale a pena que todos releiam. Aqui ele diz à criança: querida criança, aqui está mais um livrinho de história para você. Os heróis dessas histórias não são dos nossos dias, têm quase 2000 anos. Lembrando aqui, né, que o livrinho ele tem data de as mensagens de 50, deixa eu só rever, 55, 1955. E ele diz que aqui a criança não encontrará Chapeuzinho Vermelho, Gulliver, né, no País dos Gigantes, o Pequeno Polegar, Ali Babá, o Gato de Botas, enfim. Não. Aqui, essas histórias, né, as personagens são outras e muito diferentes. Elas foram contadas pelo maior amigo das crianças. Sei que você conhece esse grande amigo. Sim, ele mesmo, Jesus, nosso mestre. E muito bonito aqui pensar que o professor Clóvis também foi um grande amigo das crianças, assim como Jesus. Imitando os exemplos, né, sagrados de Jesus, ele pôde também ser um grande amigo das crianças, dizendo que Jesus também foi criança, uma criança meiga e boa, gentil e pura, que encheu de alegria, amor e paz o lar de Nazaré. É muito bonito. E aqui, meus irmãos, nós vamos à parábola do semeador, que todos nós já conhecemos, né? Essa narrativa, né? A parábola é uma narrativa, ela transmite essa mensagem indireta por meio da comparação,
fazendo analogias, uma forma mais simples da gente comparar algo mais transcendente através de situações mais simples, exemplos mais cotidianos, para facilitar a compreensão. E da qual se ilustra uma verdade muitas vezes moral, espiritual, através dessas parábolas. E ainda falando em relação à parábola do semeador, no livro Caminho, Verdade e Vida, através da psicografia de Francisco Canto Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele diz que a parábola do semeador, também conhecida como da semente, ela mostra, aí vem o trecho que é de Emmanuel, que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Não é fácil. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Olha que bonito lembrarmos sempre que Jesus trouxe exemplos da natureza, exemplos simples para todos aqueles pequeninos que o seguiam e ele soube falar a eles diretamente. No Evangelho segundo o Espiritismo também há um trecho em que Kardec nos chama a atenção, no trechinho também da parábola, né, do semeador, que está no capítulo 17, aqui no item 6, há a fala de Kardec sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Então, aqui nós vamos, no Evangelho, nós veríamos aqui toda a explicação, né, mais adiante, e vale a pena reler também no capítulo 17, mostrando que a parábola, ela exprime esses matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Como nós utilizamos o ensino do Evangelho de Jesus? De que forma? E aí a gente vai observar que Jesus aqui exemplifica através dos terrenos, como o professor Clóvis chama, a terra, né? Esses terrenos, a terra, o solo. O professor usa o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinheiros, o terreno lavrado e bom, né? E ao primeiro ele chama de o terreno do caminho. Então, aqui, meus irmãos, nesse início da parábola, que nós podemos verificar através do professor Clóvis Tavares, eu prefiro ler o que ele escreveu às crianças e a todos nós. Um semeador, como fazia todos os dias, saiu de casa e se dirigiu ao seu campo para nele semear os grãos de trigo que possuía, honrando a Deus com seu trabalho honesto. Começou a semeadura. Enquanto lançava as sementes ao campo, algumas caíram no caminho, na pequena estrada que ficava no meio da seara. Você sabe que os passarinhos costumam acompanhar os semeadores ao campo para comer as sementes que caem ao chão? Pois isso aconteceu em nossa história. Alguns grãos caíram à beira da estrada e os passarinhos rápidos desceram e os comeram. O semeador, porém, continuou semeando.
Outras sementes caíram no lugar pedregoso. Havia ali muitas pedras e pouca terra. As sementes nasceram rapidamente, mas logo naquele solo que não era profundo, o trigo cresceu rápido. Contudo, o sol forte veio e ele foi queimado. E como suas raízes não cresceram por causa das pedras, murchou e morreu. Outros grãos caíram num pedaço do campo onde havia muitos espinheiros. Quando o trigo cresceu, foi sufocado pelos espinheiros e também morreu. Uma última parte dessas sementes caiu numa terra boa e preparada, longe dos pedregulhos e das sarças. E o trigo ali semeado deu uma colheita farta. Cada grão produziu outros 100, outros 60 ou outros 30. E ele segue aqui dizendo às crianças, a todos nós, professores, a todos nós, aprendizes, que o próprio Jesus, ele explica aos seus discípulos esta parábola. E nós vamos encontrar realmente essa explicação, Jesus a explica, e ele fala que as crianças agora, as nossas almas, filhinhos, são comparáveis aos 4 terrenos da história. O terreno do caminho, o solo cheio de pedras, a terra cheia de espinheiros e o terreno lavrado e bom. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de lembrar quando a parábola se inicia, tendo Jesus saído de casa, nós podemos perceber aqui, nesses detalhes, Jesus saído de casa, revelando a incansável dinâmica da sua maneira de agir, a sua forma de agir. Saiu e nos alerta também o quanto é imperioso, imperativo a nossas almas, o trabalho, a perseverança. Cada palavra, cada detalhe nos mostra, Jesus nos traz o exemplo, né? Basta que a gente comece a observar. Assim, então, devemos constatar que a parábola ela representa a própria história de Jesus neste mundo. Podemos também nos concentrar diretamente em 2 observações. Jesus, na verdade, ele estava falando também dele aqui, claro, porque ele era o semeador, e ele sai de sua casa a semear. A primeira dessas observações é quanto às palavras iniciais de Mateus, que Jesus saiu de casa, e as palavras com que Jesus começou a parábola. O semeador saiu para semear, cujas palavras se aproximam não por acaso aqui, mas sim porque Jesus é o próprio semeador que saiu de sua casa para semear a palavra ao povo que se juntou na praia para ouvi-lo. E, de certa forma, nós também sabemos que Jesus saiu da casa do Pai para entrar neste mundo, neste nosso mundo ainda tão imperfeito, este mundo de dor, este mundo ainda com tantos pecados, por nossas faltas, por nossas culpas, por nossos erros inumeráveis. E aqui, meus irmãos, Jesus saiu da casa do Pai para entrar neste mundo.
e para oferecer-nos a sua palavra. Jesus, ele assentou-se junto ao mar. Como havia muita gente naquele lugar, Jesus sentou-se num barco, assentou-se num barco e todas as pessoas ficaram à sua volta para ouvi-lo. E Jesus aqui mantinha a sua posição tranquila, essa posição que lhe caracterizava o espírito, paciente, aguardando o instante de atender os espíritos necessitados que ali se encontravam, que ali se encontrariam, todos aqueles que foram se achegando. E até hoje, todos nós necessitados da sua palavra, da sua misericórdia, do seu direcionamento, precisamos parar para ouvi-lo, nos sentarmos, irmos, como nos diz Emmanuel, a um lugar à parte, esse lugar que fica dentro de nós mesmos, tentarmos ouvir a palavra, a semente do Mestre. E a saída se deu naquele dia. Ele saiu de casa. Que interessante também essa expressão. Saiu naquele dia. Aquele dia indicado. Talvez, indicado, mostrando que surge sempre um momento, uma circunstância favorável, indicando que sempre surge essa hora de uma renovação, de uma transformação individual. E era mais uma oportunidade que ele estava dando. Ele saiu de casa, ele saiu naquele dia. Mateus diz, a saída dele, se deu naquele dia. O ensino por parábolas atendia às necessidades imediatas da multidão, preservando, porém, as orientações superiores sem ocultá-las, as quais seriam utilizadas no futuro de cada espírito, porque nem todos ali estavam preparados ainda, estavam prontos, mas percebemos que através dessas palavras que Mateus inicia, Jesus sai de casa para oferecer mais essa oportunidade a todos. E ele levava as orientações superiores, sim, mas através da simbologia, através da parábola, da comparação, trazendo para uma explicação mais simples, utilizando os recursos da natureza, os símbolos da natureza. E toda aquela semente ainda seria, no futuro, relembrada, seria recebida em cada espírito que ali se encontrava, cada um na sua etapa, no seu caminho de evolução, mas chegaria. E a semente é o Evangelho de Jesus, entendido como roteiro de vida. E mesmo quando chega até nós e não encontra ressonância, mas ela vem, mesmo que nós não estejamos prontos, ela vem sempre. E um dia ela chega e fica, porque o nosso campo está favorável. Os 4 campos a que o professor Clóvis se refere e o Evangelho de Mateus, Marcos, esses 4 campos de semeadura citados na parábola, eles simbolizam realmente os diferentes tipos de mentalidade espiritual, cada estágio que nós nos encontramos. Bom que nós possamos refletir em que estágio nós estamos. No terreno do caminho, esse tipo de solo, esse local onde as sementes caem,
simbolizando ainda muitos de nós, né, onde nós permanecemos à margem das orientações espirituais que nos chegam durante a existência, mas a nossa indiferença ainda prevalece e chegamos-nos ao Evangelho, ouvimos as lições e nos retiramos. Os nossos corações ainda não estão preparados, porque eles ainda não sentiram esses ensinamentos. Ou então, em relação ao segundo terreno, que é o solo cheio de pedras. Essas pedras, meus irmãos, que muitas vezes podem indicar formações mentais cristalizadas em cada um de nós, existentes em nossos espíritos ainda imperfeitos, todos nós, mas que precisam ser removidas. Todas essas pedras precisam ser desfeitas, seja pelo conhecimento, pelo livro, pela leitura, pelo entendimento, pelo conhecimento das verdades, as verdades que são imortais, seja pela nossa melhoria moral, para criarmos raízes, porque ali não tinha raízes, o terreno não permitia raízes. Ou então ainda no terceiro terreno, a terra cheia de espinheiros, como diz aqui o professor Clóvis, explicando às crianças de uma maneira bem delicada, bem suave, de acordo com a infância e também com a nossa infância espiritual. Por isso que ela nos chega tão amorosa. Ou então a terra cheia de espinheiros, que podem colocar em risco toda a boa produção da semeadura, além de sufocarem, às vezes, os mais valorosos projetos que nós intentamos, as nossas mais nobres intenções. Nós comparamos as coisas materiais com as espirituais e, por nos parecer um caminho muito difícil, nós não optamos pelo lado espiritual. Nós vamos querer seguir o que é mais cômodo, o que é mais fácil. Esquecemos da responsabilidade muitas vezes. E por nós nos acomodarmos, fugirmos da responsabilidade, lembrando aqui Lucas 12, 39, que a quem muito foi dado, muito será pedido. E aí parece muito mais fácil, muito mais cômodo, né? Não seguir o caminho espiritual, o caminho da materialidade, né? Nos oferece muito mais comodidade, a porta larga. Ou então seguirmos o terreno lavrado e bom, como nos diz o professor Clóvis Tavares, onde a semente cai nesse terreno que é fértil, que foi semeada também num coração mais amadurecido, num coração mais receptivo ao Evangelho e disposto a acatar os novos aprendizados. Ele explica tudo isso muito lindamente às crianças e a renunciar às antigas e infelizes aquisições. Quantos equívocos nós optamos e vamos ver, né? Muitas vezes muito tarde é que a gente vai ver. E mesmo nesse solo fértil, nessa terra boa, como ele diz aqui, nesse terreno lavrado e bom, mesmo aqui, cada um produz de acordo com o seu grau de adiantamento, cada um de acordo com o seu momento espiritual. E para encerrar, meus irmãos, eu gostaria de ressaltar ainda que o exemplo de Jesus, como nós podemos ver aqui, um discípulo que teve olhos de ver, ouvidos de ouvir, ouvidos para escutar, porque ouvir a gente ouve qualquer barulho, mas ouvidos para escutar, deixar que a palavra caísse na terra boa do seu coração e soube praticá-la e espalhá-la também com fidelidade e amor.
o professor Clóvis Tavares. E eu falo isso com muito carinho, com muita ternura, por tê-lo conhecido, por tê-lo como um pai, amigo, um benfeitor espiritual. O meu culto doméstico tem o professor como o benfeitor, isso me traz muita alegria. E ele soube, com fidelidade, com amor, receber no seu terreno bom do seu coração a palavra. E ele aqui nos convida como crianças também, que ainda somos no nosso caminho evolutivo, a aproveitarmos a oportunidade de escutar também, de estudar o Evangelho, procurando compreendê-lo, praticá-lo, vivenciá-lo. E certamente as sementes de Jesus se transformarão em 30, em 60 ou 100 em bênçãos de bondade e de fé, de auxílio, de amor ao nosso próximo. O professor Clóvis Tavares nos deixou tantos exemplos, tantos livros, que nós saibamos aproveitar. E, para encerrarmos, ainda aqui no livro Pão Nosso, no capítulo 26, perdão, meus irmãos, capítulo o arado. Perdi a página, só um minutinho. Ah, sim, achei. 25, nas estradas. Aqui no Pão Nosso, Emmanuel termina esse texto que está no capítulo 25, nas estradas. Ele termina dizendo assim: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Que possamos, meus irmãos, ser esse terreno que acolhe as palavras do nosso Mestre Jesus. Que possamos, sabemos que tem que ser aos poucos, diante da nossa imperfeição, mas que possamos ser esse terreno bom, esse terreno que o professor Clóvis nos mostra no seu livro, esse terreno lavrado e bom, e que ele vem dizer aqui. Quando alguém ouve a palavra do Evangelho e não procura compreendê-la, nem dá valor, aparecem as forças do mal. Mas quando a palavra boa, ela chega num coração que escuta o Evangelho, compreende o Evangelho, pratica-o em sua vida, e é uma alma que estuda a palavra do Senhor, percebendo que está neste mundo para aprender a verdade e o bem, certamente dará frutos de bondade e um dia se elevará a Deus. O coração de uma criança verdadeiramente cristã é o bom terreno desta parábola. Cada semente de Jesus se transforma em 30, em 60 ou em 100 bênçãos de bondade, de fé
de auxílio ao próximo e de amor. O coração dessa criança deseja conhecer sempre mais e melhor os ensinos cristãos e se esforça sinceramente para fazer a vontade divina, amar, perdoar, crer e ajudar, aprender e servir. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, nosso divino semeador, semeador da palavra do bem e da luz, Tu, Senhor, que nos conheces, que sabes que terrenos carregamos em nossos corações, que Tu possas sempre, porque sabemos que incansavelmente estás conosco, estás a nos dar novas oportunidades, que possamos perceber a Tua mão bondosa, o Teu amparo amoroso e que façamos a nossa parte, possamos revolver dos nossos corações a areia, a terra do nosso deserto íntimo, para que um dia, Senhor, a água viva, a água santa e pura possa brotar desse deserto que ainda é o nosso coração. Por Teu amor, por Tua compaixão por todos nós Te agradecemos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Fica conosco, Senhor. Graças a Ti. Que assim seja.